Fala pessoal, meu nome é Antony Dantas, eu sou acadêmico do curso de Direito, um apaixonado por Direito Constitucional e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho acerca de hermenêutica jurídica. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, quando nós falamos de hermenêutica jurídica, pessoal, nós precisamos entender que o direito ele tem uma ciência própria, uma ciência de interpretação das leis. E essa ciência ela consiste em métodos e princípios que são auxiliadores, são instrumentos para que a gente venha conseguir interpretar as normas constitucionais, certo? Bom, hoje aqui eu quero falar somente dos métodos de interpretação. Posteriormente farei aí outro vídeo falando acerca dos princípios. E hoje nós vamos falar aqui acerca dos 6 métodos de interpretação, tá, da hermenêutica jurídica. Basicamente, pessoal, os métodos e princípios que são ferramentas da hermenêutica jurídica, eles servem para limitar o sentido, né, e para dar o melhor sentido ali às normas constitucionais, tá bom? E o primeiro método que eu quero falar aqui é o método jurídico ou método clássico, que vocês podem achar também esse nome por aí. Esse primeiro método, pessoal, de interpretação da Constituição, esse método consiste em uma interpretação, né, por parte do intérprete somente na letra fria da lei, ou seja, não se interpreta o sentido que tem por trás da letra da lei. Então ela é uma interpretação bem literal mesmo, diretamente, estritamente aquilo que está escrito ali no artigo, no inciso, na linha, né? Vai depender do dispositivo constitucional. Então, uma interpretação da Constituição que se restringe somente ao que está escrito ali, tá? Na Constituição, no texto constitucional, tá bom? E esse método, ele tem alguns elementos aí que vocês podem ver por aí, elementos teleológicos, coisas do tipo, mas eu não quero aprofundar aqui. Eu quero ser bem direto mesmo no conceito, tá bom? Então, é uma interpretação do texto constitucional, onde não vai buscar o sentido que tem por trás do que está escrito, tá bom? Somente é uma interpretação literal mesmo, se restringindo ao que está exatamente escrito ali, certo? O segundo método que eu quero falar aqui é o método tópico problemático. Esse método, pessoal, o intérprete, né, ou a intérprete, ele vai focar no problema, no caso concreto que está sendo apresentado para ele. Porque esse método tópico problemático, ele nos dá o entendimento de que a Constituição é um sistema aberto, ou seja, eu posso ter várias interpretações para a mesma norma constitucional, ou seja, eu posso ter várias soluções para o mesmo caso concreto. Então o intérprete ele vai focar mais no problema, no caso concreto. Porque não adianta eu ter várias soluções para um caso concreto se eu não conheço ele ao certo. Quanto mais eu conheço o caso concreto, quanto mais eu conheço o problema que está me sendo apresentado, eu vou saber qual é a melhor solução para aplicá-lo, tá bom? Então, o método tópico problemático, o intérprete ele vai focar no caso concreto, no problema, porque esse método permite o intérprete ter várias interpretações da mesma norma constitucional, tá bom? Várias soluções ali para aquele caso concreto. Então, quanto mais ele conhece o caso, ele sabe de todas as soluções que ele tem ali, qual é a mais aplicável àquele problema, tá certo? O terceiro método, pessoal, o terceiro método de interpretação é o método hermenêutico concretizador. O que significa o intérprete usar o método hermenêutico concretizador? Esse método, pessoal, ele é composto do que a gente chama de pressuposto subjetivo e pressuposto objetivo. A gente costuma até dizer no mundo jurídico que no método hermenêutico concretizador, o intérprete ele é o protagonista, né, do sentido da norma, do sentido que terá aquela norma constitucional. Como que funciona essa questão de pressuposto objetivo ou pressuposto subjetivo? O pressuposto subjetivo, pessoal, ele é a pré-compreensão que o intérprete tem acerca daquele caso concreto que está lhe sendo apresentado. Já o pressuposto objetivo é o que o texto constitucional, é o que a Constituição diz referente àquele caso concreto. O foco no método hermenêutico concretizador não é o caso concreto, o foco aqui não é o problema. O foco é o que a norma diz acerca daquele problema. Já inverte, já é o oposto do tópico problemático. Então há o pressuposto subjetivo, que é a pré-compreensão do intérprete acerca daquele caso concreto, e o pressuposto objetivo, que é o que a norma, o que o texto, o que a Constituição, o que a lei
traz, o que a lei determina, o que a lei disserta acerca daquele caso concreto. E a gente até costuma dizer que nesse método hermenêutico concretizador cria-se um círculo hermenêutico. O que seria esse círculo hermenêutico? O intérprete, pessoal, por ele já ter uma pré-compreensão acerca daquele assunto ali, né, do caso concreto, parte da pré-compreensão para o que a lei diz. Volta para a pré-compreensão e vai para o que a lei diz. Então o intérprete ele fica nessa ida e vinda até ele extrair o melhor sentido, a melhor interpretação do texto constitucional para aquele caso concreto. Ok? Então esse é o método hermenêutico concretizador. Já o quarto método é o método científico espiritual. Pessoal, o método científico espiritual ele é um método em que a interpretação, né, por parte do intérprete vai buscar aliar os valores, né, o espírito da Constituição com os valores da sociedade, tá bom? Então vai ser uma união aí em que o intérprete vai buscar fazer entre os valores sociais e o espírito da Constituição. O que é o espírito da Constituição, pessoal? É os valores que a Constituição ela vai trazer, tá bom? Por exemplo, nós tivemos recentemente aí, né, uma mudança na Constituição por parte aí do STF, que não foi por reforma, né, foi por mutação constitucional, ou seja, mudou-se a Constituição, mas sem alterar o texto, acerca da entidade familiar, por exemplo. Né, reconhecia-se como entidade familiar somente a união entre homem e mulher. E agora interpreta-se com a palavra pessoas, né? Então isso é um exemplo de método científico espiritual. Usou-se ali o método científico espiritual. Trouxe uma união entre os valores da sociedade e os valores da Constituição. Tá bom? Já o método pessoal de interpretação comparativa é um método em que o intérprete ele vai utilizar de outras constituições, de outros ordenamentos jurídicos, para buscar entender algo do ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo. Então, o sentido do texto constitucional acerca de um determinado assunto dentro da nossa Constituição vai advir de outros ordenamentos jurídicos. E isso é perfeitamente possível de se fazer. Então, eu tenho um tema acerca de igualdade, por exemplo, dentro da nossa Constituição. O intérprete está tentando interpretar ali e ele vai buscar o que significa igualdade em outras constituições para dar o melhor sentido à norma para ser aplicado num caso concreto. Certo? E o último método que eu quero falar aqui, pessoal, é o método normativo estruturante. O que é o método de interpretação constitucional normativo estruturante? Pessoal, esse método constitucional, ele é um método em que o intérprete, né, a interpretação do intérprete da Constituição vai levar em consideração uma realidade social. Vai levar em consideração um contexto que vai ser aplicado, os efeitos que a aplicação dessa norma vai gerar naquele contexto, né? Eles costumam dizer que até esse método ele é a ponta do iceberg, né? A ponta do iceberg é o que a gente enxerga, que é aquela parte grande, mas na verdade é uma parte muito maior por baixo do iceberg, né? Toda aquela camada de gelo maior está por baixo, que é a realidade, né, com que o intérprete ele vai levar em consideração ao usar o método normativo estruturante. Então o intérprete ele tem uma realidade social, ele tem um contexto social e ele precisa aplicar uma norma constitucional para aquela realidade. Só que o sentido que ele vai dar para aquela norma constitucional é levando em consideração, pessoal, os efeitos que a aplicação dessa norma vai gerar dentro dessa realidade social. Então ele não pode, por exemplo, pegar simplesmente a norma e aplicar numa realidade, e aplicar num contexto. Se essa aplicação ela vai gerar efeitos negativos, econômicos, sociais, políticos e por aí vai. Tá certo? Bom, pessoal, basicamente esses são os métodos aí de interpretação da Constituição, tá bom? Eu pretendo fazer um outro vídeo aí falando acerca dos princípios, são 9 princípios, tá? São 9 princípios aí que são levados em consideração também ao interpretarmos a Constituição, mas basicamente esses aí são os principais métodos, né, da hermenêutica jurídica. Beleza? Grato pela atenção de todos e até a próxima.